Olá, vamos falar sobre concepções para o termo constituições. Nós temos vários tipos de concepções e geralmente as questões gostam de geralmente linkar a concepção com com o filósofo ou jurista linkado a ele. O primeiro é o jurídico, criado por Hans Kelsen. Eu coloquei jurídico com K para você sempre lembrar que o jurídico com K é do Hans Kelsen, que Kelsen é com K. Para você sempre linkar jurídico com Hans Kelsen. Na acepção jurídica, a Constituição é considerada apenas como uma norma pura. Não é considerada no sentido político, sociológico ou filosófico. E era considerado que tinha hierarquia entre uma lei, um decreto e uma Constituição. Então, o decreto ia buscar sua definição na lei e a lei ia buscar a definição na Constituição. Na acepção jurídico, você tem que também saber sobre o que é o sentido lógico jurídico e o sentido jurídico positivo. O sentido lógico jurídico é a Constituição é uma norma hipotética fundamental. Já no sentido jurídico positivo, a Constituição é a norma positiva suprema, que serve para regular a criação de todas as outras. Partindo para a acepção sociológica, marquei o S porque para você lembrar de Fernandinho Lassalle. Geralmente, quando fala sobre sociológico, as questões sempre põem fatores reais do poder. Fatores reais de poder. Geralmente, ou coloca essa frase: fatores reais de poder pertencem à sociedade, logo a Constituição deve refletir tais fatores. Geralmente, questões botam essa frase com algumas alterações ou mudando a ordem, mas sempre falar sobre social, sociedade, lembrar de sociológico, assim Fernandinho Lassalle. O termo político, um dos mais importantes, que é mais cobrado, que é o do Carl Schmitt. Coloquei o T marcado para você lembrar de Carl Schmitt, que tem o T e o político tem o T. Para Carl Schmitt, a Constituição era uma decisão política fundamental, ou seja, só ia ter na Constituição aquilo que era necessário, fundamental para o Estado, como os princípios de direitos fundamentais, a organização política do Estado, entre outras coisas. Ou seja, só se importava com o conteúdo, não se importava com a escrita. Se tivesse uma lei lá que não era algo fundamental, ele ia considerar como uma lei constitucional e não como a Constituição. Os outros dois que faltam: dirigente culturalista, bem simples. O dirigente, botei o G diferenciado para você lembrar de JJ Gomes. Então, JJ Gomes, dirigente. Para JJ Gomes, a Constituição conduz o Estado a cumprir metas políticas, programas e objetivos. Então, você tem que seguir, basicamente, dirigente, você vai seguir dirigindo a Constituição, né, pelos caminhos da metas, políticas, programas e objetivos, só para guardar assim, né? E a culturalista, que é do Peter Rebelleri, ou sei lá como é que fala. Essa que eu não marquei porque não tem nada igual aqui, não dá pra, não sei que eu marco L aqui, mas não ia ficar muito legal. E geralmente não é cobrado, muito difícil ter uma acepção culturalista e cobrado. Mas só lembrar que a norma que fizer menção à cultura e educação é culturalista. Então, qualquer norma constitucional fizer menção a isso, quer dizer que é uma Constituição culturalista. Esse é o mapa mental, bem simples. Geralmente quando cai é bem tranquilo de acertar, se você lembrar que jurídica é de Hans Kelsen, sociológica é de Lassalle, política de Carl Schmitt, dirigente de JJ Gomes, culturalista do Peter. Lembra dessa frase: fatores reais de poder, que é do sociológico de Fernando de Lassalle. E o sentido lógico jurídico, o sentido jurídico positivo, quando fala sobre o sentido lógico jurídico, sentido jurídico positivo, lembrar do jurídico do Hans Kelsen. Bem tranquilo. E é isso. Obrigado.